Quando há um governo populista, gasta muito, se endivida aceleradamente, o que ele está dizendo é o seguinte: meus filhos e meus netos vão pagar pela minha irresponsabilidade. Os liberais democratas, eles preferem controlar os gastos públicos e reduzir os impostos, porque eles acreditam que o setor privado é que é o motor de crescimento. O social-democrata pensa ao contrário, que quem faz crescimento econômico é o governo, com investimentos. Então ele prefere sempre aumentar os impostos. Ele vai gastando cada vez mais e aumentando os impostos ou se endividando. O Brasil gasta muito e gasta mal e tenta arrecadar muito e arrecada de forma também disfuncional. Já se falou várias vezes que é um manicômio tributário. A altura dos impostos, que eram há 30, 40 anos atrás, eram 18%, 19% do PIB. E o Brasil crescia 7% ao ano. Hoje os impostos já chegaram a 34%, 35% do PIB. E o Brasil parou de crescer. Porque os encargos sociais e trabalhistas são armas de destruição em massa de empregos. Mas nós não podemos nunca confundir uma reforma tributária com um aumento de arrecadação. O social-democrata tem o direito de falar assim: não, mas eu quero gastar mais. Tudo bem, então você vai ter que botar impostos. E vai perder popularidade por aumentar os impostos. Você quer gastar mais, mas não é jogando a responsabilidade para nossos filhos e netos, não é inviabilizando as aposentadorias no futuro. Querendo ou não querendo, o Brasil está condenado a crescer. Você certamente conhece o trabalho do Paulo Guedes no Ministério da Economia, mas a carreira do ex-ministro no setor privado também é impressionante. Guedes participou da criação de algumas das maiores instituições financeiras e empresas de educação do Brasil. Em 1983, ele se juntou a Luiz César Fernandes e a André Jakurski para fundar o Banco Pactual, hoje conhecido como BTG Pactual, o terceiro maior banco brasileiro em valor de mercado. Anos depois, Jakurski e Guedes deixaram Pactual para fundar a JGP, até hoje uma das gestoras de fundos mais bem-sucedidas do país. Guedes também criou uma gestora de fundos de private equity, chamada BR Investimentos, que depois foi rebatizada para Bozano Investimentos e hoje se chama Crescera. Já no setor de educação, Guedes criou a faculdade do IBMEC e lançou os primeiros MBAs executivos do Brasil. Na Bozano, ele investiu em 4 empresas de educação, que depois fizeram IPO: Grupo SEB, Ânima, Abril Educação, hoje parte da Cogna, e Afya. Essa última fez o IPO na Nasdaq. Logo que deixou o governo, um dos grandes desejos de Guedes era voltar a empreender no mercado de educação. Agora, ele se associou ao Grupo Primo e à Faculdade Hub para lançar o único MBA em macroeconomia e portfólio management do Brasil. Esse curso é ideal para quem quer aprender a analisar cenários e fundamentos macroeconômicos. E as técnicas de análise macroeconômica ensinadas poderão ser aplicadas na tomada de boas decisões de investimentos. Guedes fez isso a vida toda. No Pactual, ele previu antecipadamente que os diversos planos econômicos das décadas de 80 e 90 fracassariam. O banco ganhou muitos milhões de dólares fazendo investimentos de acordo com as previsões de Guedes. Na JGP e na Bozano, ele também ganhou fortuna fazendo previsões econômicas certeiras. E nesse MBA, ele vai ensinar você a fazer isso, seja para gerir o seu próprio dinheiro, para cuidar dos recursos de sua empresa ou para trabalhar no mercado. A primeira aula desse MBA começa em instantes. Nela, Paulo Guedes vai abordar o principal problema da economia brasileira: o endividamento em bola de neve e os juros elevados. Ele vai citar as medidas que tomou para melhorar a situação fiscal e vai propor reformas que deveriam ser feitas para aumentar nosso potencial de crescimento. Na segunda aula magna, que marca o lançamento do nosso MBA, Paulo Guedes vai analisar o cenário econômico internacional. Ele diz que a principal preocupação mundial é o fim do casamento entre China e Estados Unidos. Essa aliança permitiu que o mundo crescesse a taxas elevadas sem inflação nas últimas 4 décadas. O fim desse casamento piora o cenário para a economia mundial. E na China, as consequências negativas já começam a ser observadas, com implicações negativas para o preço das commodities e para o Brasil. Na terceira aula, vamos analisar como construir um portfólio de investimentos levando em consideração o cenário econômico mundial. Paulo Guedes convidou para dar essa aula Bruno Serra, ex-diretor de política monetária do Banco Central e gestor de uma família de fundos multimercados do Itaú. No BC, Serra foi o principal responsável pela condução da política de juros do Copom e pela gestão das reservas internacionais. Ele, inclusive, tem uma opinião bastante polêmica sobre a taxa de câmbio no Brasil. Você vai ter acesso total
total a essa entrevista com o ex-diretor do Banco Central. Voltando agora à nossa primeira aula, hoje o Paulo Guedes vai mostrar qual o principal problema da economia brasileira e como ele deveria ser enfrentado. São propostas sofisticadas para aumentar o nosso potencial de crescimento. Com vocês, Paulo Guedes. Meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre regimes fiscais. O regime fiscal é basicamente o monitoramento, o registro, as regras de comportamento do governo. De um lado ele tem gastos públicos, gastos com a previdência social, com o pagamento do funcionalismo, com a liquidação das perdas judiciais que ele sofreu, a administração da justiça no país, os pagamentos de juros sobre a dívida, os programas sociais, Bolsa Família, auxílio emergencial, todos esses gastos estão de um lado, é o registro das despesas públicas, e de outro lado você tem os impostos, a arrecadação. O regime fiscal é justamente o conjunto de regras que regula ou que regulam essas despesas de um lado e a arrecadação do outro. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. A primeira abordagem relevante é justamente mostrar o caráter intertemporal do regime fiscal. Por exemplo, o desejável é que os gastos fossem financiados pelos impostos, mas é natural que os governos às vezes gastem um pouco mais do que os impostos quando há situações de emergência. Por exemplo, quando há uma guerra, é o caso clássico de um endividamento acelerado para financiar uma guerra, quando há uma emergência sanitária, como aconteceu no caso do Covid, quando há excepcionalidades, você gasta um pouco mais e acumula dívida mais rapidamente. E o que seria um comportamento saudável, correto? É assim que a atividade econômica se restabeleça e a normalidade esteja recomposta, que você então reduza a sua dívida, você retire a dívida. Então, o normal, um regime fiscal saudável, ele permite, às vezes, um endividamento acelerado de um lado, quando há situações de emergência, mas também uma desaceleração mais forte quando a economia volta ao normal. Por exemplo, isso aconteceu conosco. Isso aconteceu conosco quando houve Covid, isso acontece quando há uma guerra, e é normal. Para que não haja um endividamento em bola de neve, que é quando você perde o controle sobre esse regime fiscal. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura de gastos. No nosso caso particularmente, e eu vou falar um pouco também de um drama que agora está atingindo o mundo inteiro. Antes era um drama muito comum na América Latina, mas agora está atingindo as economias mais avançadas também, que é o problema do excesso de dívida, que veio primeiro com o Covid, a ação contracíclica, os gastos que tiveram que ser feitos no mundo inteiro para combater a pandemia, os efeitos da pandemia, os efeitos recessivos da pandemia. E isso acabou criando esse problema de excesso de gastos e endividamento acelerado no mundo inteiro. O Brasil ficou fora dessa confusão, porque nós trabalhamos de uma forma bastante eficiente esse regime fiscal. Então vamos conversar primeiro sobre essa coisa intertemporal. É importante reconhecer que toda vez que você está gastando muito mais do que você arrecadou de impostos, na verdade, você está jogando o peso desse abuso da geração contemporânea sobre os seus filhos e netos. Você está jogando sobre gerações futuras o efeito da sua irresponsabilidade fiscal. Então é muito importante isso. Quando há um governo populista, gasta muito, se endivida aceleradamente, o que ele está dizendo é o seguinte: meus filhos e meus netos vão pagar pela minha irresponsabilidade. É muito importante ter sempre isso em mente. O caráter intertemporal dos regimes fiscais. É muito bom você poder, às vezes, gastar um pouco mais do que você arrecada, mas é sempre importante que você não deixe haver um desequilíbrio entre a sua dívida e sua capacidade de pagamento. Por exemplo, uma família, ela pode se endividar um pouco, comprou um carro novo, comprou uma casa, comprou um eletrodoméstico, ela pode tomar um pouco de dívida. Agora, ela tem que conseguir, com os salários da família, o marido, a mulher, os filhos, todo mundo junto, pagar aquelas prestações. Se houver um excesso de endividamento, a família entra em colapso, recebe um corte de crédito, vai para o cadastro negativo, ou fica pagando juros muito altos e depois tem dificuldade até de pagar a escola de criança, tudo isso porque se endividou excessivamente. Da mesma forma, uma empresa, quando a empresa se endivida excessivamente, ela tem problema ali na frente, não consegue mais dar, às vezes, até um resultado operacional positivo, mas com excesso de endividamento fica com prejuízo.
quando você considera as despesas com juros da dívida. E o mesmo vale para os países. Os países, às vezes, ficam inadimplentes, recorrem à moratória interna na dívida, moratória externa, dão um calote também. Então é muito importante se lembrar sempre desse aspecto intertemporal. Você pode se endividar quando precisar, mas você tem que ter uma relação dívida-PIB relativamente controlável. Isso vale para os países, as empresas também, um nível de alavancagem tolerável, e as famílias também, um nível de endividamento que a família consiga suportar os pagamentos de juros sem entrar em estresse financeiro. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria também enfatizar é que há diferentes formas de ajustes. Por exemplo, e isso tem a ver um pouco com a economia política. Normalmente a gente fala de política econômica. Vamos gastar mais, vamos reduzir os impostos. São as políticas econômicas, o que o governo está fazendo. Mas tem sempre um aspecto também de economia política nisso. Por exemplo, os liberais democratas, eles preferem controlar os gastos públicos e reduzir os impostos. Então, quando há um desajuste, eles preferem controlar os gastos públicos, porque eles acreditam que o setor privado é que é o motor de crescimento. O impulso de crescimento vem de milhares de empresários, trabalhadores, cada um fazendo o seu papel de um lado, de outro, investimentos que vêm de fora, que vêm da poupança interna, avanços tecnológicos que vêm de fora, inovações também internas, educação, tecnologia, capacitação de mão de obra, treinamento, todas essas forças do setor privado é que fazem o crescimento. E aí o governo, na verdade, é responsável por serviços básicos, segurança pública, saúde, saneamento, saúde pública, na verdade, forças armadas. Quer dizer, então, o papel de estimular o crescimento, gerar emprego e renda, o setor mais dinâmico é o setor privado. E o setor público é justamente para garantir a igualdade de oportunidade, o acesso dos mais frágeis e vulneráveis aos serviços básicos de saúde, de educação, etc. Ou seja, aparar as arestas que a economia de mercado, às vezes, deixa para trás. Por outro lado, o social-democrata pensa ao contrário, que quem faz crescimento econômico é o governo, com investimentos. Então ele prefere sempre aumentar os impostos. Ele vai gastando cada vez mais e aumentando os impostos ou se endividando. Então a grande clivagem, a grande bifurcação é justamente do ponto de vista de economia política, é o social-democrata de um lado, mais à esquerda, o liberal-democrata de outro lado, a centro-direita. Nós, por exemplo, agora vindo para o caso brasileiro, pensando na estrutura de gastos, nós tínhamos que produzir uma estrutura de gastos que fosse, ao longo do tempo, sustentável. Então nós víamos, por exemplo, a primeira grande despesa do setor público era exatamente a primeira grande despesa era a Previdência Social. A Previdência Social tinha gastos explosivos, exponenciais, uma escalada rumo ao colapso, por várias razões. Primeiro, pelos privilégios que ela tinha, quer dizer, gente que já ganhava 10, 15, 20, 30, 40 salários mínimos, além de você ter tido a oportunidade a vida inteira, com bons salários, bons empregos, bem acima do resto da população, além de todas essas vantagens, você ainda tinha o privilégio de, quando está velho, depois de ter poupado mais, ganho mais dinheiro, acumulado mais recursos, o Estado vai continuar transferindo renda para você, tributando os mais frágeis, os mais vulneráveis, tirando dinheiro de todo mundo para pagar impostos, para transferir justamente para quem já teve a chance a vida inteira de acumular. Nós defendíamos que não, que devia ser uma renda básica de cidadania, uma renda de aposentadoria para todo mundo, mais ou menos igual, ou com pouca variação, em vez de agravar a distribuição de renda. Quer dizer, um idoso bastante rico ainda ia receber uma previdência bem maior do que a de um idoso que era frágil, economicamente frágil. Não faz sentido isso. Era uma transferência perversa de renda, tributando a população em geral, mais vulnerável, com impostos inclusive indiretos, impostos inadequados, que são regressivos, e transferindo renda para quem já teve dinheiro a vida inteira e já teve a oportunidade de acumular recursos a vida inteira. Então nós tínhamos que fazer isso, dar uma previsibilidade, uma estabilidade.
E isso aconteceu. Como percentagem do PIB, essas despesas acabaram se estabilizando e até descendo um pouco, com, por exemplo, a reforma da Previdência. Então, demos uma previsibilidade, apesar de ainda termos deixado muito a desejar, porque tínhamos que ter feito uma mudança para o regime de capitalização. Porque aí você vai ter uma dívida no futuro para pagar, que é esse passivo previdenciário, você tem que se responsabilizar justamente pelos recursos que você vai dar para os mais idosos lá na frente, mas você tem que levar produção, capacidade produtiva lá na frente. Então você tem que acumular uma poupança para poder lá na frente ter esse trabalho, digamos assim, minimizado. Se você já conseguiu levar uma poupança para lá, você pode fazer a poupança garantida. Olha, se você conseguir chegar lá com bastante recurso, pronto, você se cuidou. Se não chegar, a gente completa. O governo completa o que precisava para te garantir essa provisão quando você estiver idoso. E o problema é grave porque existe a pirâmide demográfica. Quando a Previdência, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, você tinha uma pirâmide demográfica que era assim. Muitos jovens pagando impostos, na base aqui são os mais jovens, e os idosos poucos. Se você botasse por idade, os mais idosos aqui em cima, os mais jovens aqui embaixo. Então você tributava bastante gente na base e a Previdência estava tranquila para pagar os idosos. Só que à medida que o tempo passa, isso aqui vai mudando. A pirâmide vai virando um losango. O Brasil, por exemplo, já está nessa fase. Menos gente, né? Aqui, mais gente com mais idade, e aqui a população entre 20 e 50 anos. Já está escrito que lá no futuro vai ser o contrário. Você vai ser muitos idosos que a Previdência tem que pagar e pouca gente recolhendo a arrecadação aqui para poder pagar a população com envelhecimento. Então, essa dinâmica perversa da Previdência, que é a dinâmica demográfica, ela já é um aviso de que há um problema dramático para frente e que você só resolve com um sistema de capitalização, que nós não conseguimos ainda fazer. Eu tentei, mas nós não conseguimos fazer. Nós só conseguimos moderar, reduzir os privilégios. A turma aqui estava ganhando muito mais, o governo estava fabricando desigualdades entre os idosos, transferindo muito mais dinheiro justamente para quem já tinha benefícios, estabilidade, salários bem mais altos. Então nós conseguimos pelo menos reduzir essa dispersão. Era a primeira grande despesa. Importante, então, para um liberal-democrata é controlar as trajetórias futuras de despesa.